Uma artista que pagou muito caro por se impor e por ser boa no que fazia. O preço que ela pagou foi perder sua liberdade e ser apagada dos livros de arte. Em dezembro de 1864, nascia Camille Claudel. Ela começa a esculpir ainda criança, usando argila e pedras que encontrava. Suas primeiras esculturas representavam seus irmãos, e desde essa época, a mãe da Camille, a Louise, já demonstrava seu desagrado com esse comportamento da filha. Afinal, em vez de brincar ou fazer coisas que as meninas de sua idade faziam, a Camille estava sempre suja e mexendo na terra. Aliás, o relacionamento de mãe e filha vai ser bastante conturbado, porque desde o nascimento da Camille houve aí uma decepção. A mãe queria ter tido um menino. A família se muda para Paris quando a Camille tinha 17 anos. O pai vai matriculá-la na Academia Colarossi, que admitia mulheres, pagando o dobro da mensalidade, mas admitia. E uma das primeiras obras da Camille vai ser um busto do irmão Paul. A Camille vai ser pupila do Alfred Boucher, e quando ele precisa viajar para a Itália, ele deixa a Camille nas mãos de outro professor, chamado Auguste Rodin. E a partir daí a vida dela muda completamente. Por quê? Ela passa a ser aluna, ajudante, modelo do Rodin, que era um artista que já estava há um tempo no mercado, já era conhecido, embora não fosse ainda super consagrado. Eles vão acabar tendo um relacionamento amoroso bastante complicado, diga-se de passagem, que vai durar mais de uma década, e aqui cabe um esclarecimento. O Rodin, ele era casado e tinha um filho. A Camille esperou por muitos anos que ele deixasse a esposa. Inclusive, tem um livro chamado Correspondências, que traz as cartas que a Camille escreveu e recebeu durante sua vida, e a gente consegue ver claramente como o Rodin manipulava a Camille, porque ele escrevia cartas dizendo que a amava, que deixaria a esposa, e nada acontecia. Quer dizer, nada acontecia não, acontecia sim, porque o Rodin chegava a circular nas exposições de arte de mãos dadas com outras amantes na frente da Camille para provocá-la, que ela desse um escândalo, enfim, depois por carta ele se desculpava, era uma loucura. A Camille se cansa e rompe com o Rodin depois que ele a obriga a fazer um aborto, porque ele avisa que não vai assumir o filho. Aliás, esse senhor é complicadinho também, porque, falei, ele era casado e tinha um filho, certo? Bom, na verdade ele não era casado, ele vivia com a esposa, mãe do filho dele, mas esse filho não estava registrado no nome dele. Aliás, ele só vai se casar oficialmente com a esposa, chamada Rose Bourret, 15 dias antes da morte dela. E além desse relacionamento complicado, a Camille tinha que lidar com a família também, porque a mãe vai acusá-la não só de prejudicar o nome da família, mas também vai acusá-la de impedir que a irmã mais nova encontre um bom casamento, porque era isso, né? Se um membro da família ficasse mal falado, todo mundo da família era mal falado também. Isso sem contar que a Camille vai ter contas para pagar, certo? Ela vai viver sozinha, então ela tinha que trabalhar, não somente atendendo as encomendas, e às vezes encomendas que ela mesma oferecia, porque nem sempre os contratantes vinham até ela. A gente percebe pelas cartas claramente isso. Ela escreve: olha, fiz um busto da sua esposa, são tantos francos, o senhor pode passar para buscar quando quiser. Ela tentava participar de exposições dos salões de arte de Paris, porque isso dava visibilidade também, mas ela vai começar a ser boicotada. Rodin, talvez? E ela também dava aulas. Inclusive tem uma carta que ela escreve para uma amiga, onde ela diz que ela está exausta, ela pede desculpas por demorar tanto tempo para responder à amiga, mas é que ela diz que está trabalhando das 7 da manhã às 7 da noite. A partir da ruptura com o Rodin, que vocês podem imaginar que não aconteceu nos melhores términos, a Camille passa a morar então sozinha no ateliê, com seus gatos, ela vai ter vários, inclusive. Ela começa a beber, os vizinhos começam a reclamar do comportamento dela, ela vai ficar devendo aluguel, então ela tem que mudar muitas vezes de lugar, enfim. Tudo vai ser bastante complicado nesse momento, mas o que estava ruim fica pior, porque em 1913, no dia 2 de março, o pai da Camille, que era o único que a apoiava, morre, e no dia 10 ela é internada à força pela mãe e pelo irmão no sanatório Ville-Évrard, no sul da França.
O Rodin vai morrer 4 anos depois da internação da Camille. Ele procura ajudá-la, enviando dinheiro. Ele também colabora para que ela tenha uma sala, que o Hotel Biron tenha uma sala dedicada às obras da Camille. Falando de obras, a Camille tem em suas esculturas explorações extremamente originais, como vocês vão ver aí, são carregadas de muito sentimento. Essa é bem conhecida, né? A idade madura. A gente vê uma jovem que está nua, ajoelhada, tenta segurar a mão de um homem que parece que está sendo levado, né, por uma mulher mais velha que pode representar aí a morte. Essa escultura, inclusive, enfurece o Rodin pela carga autobiográfica dela. Temos também o jovem romano, vejam que marcados, né, os traços do rosto desse jovem, como o olhar dele é profundo, apesar de estarmos falando de uma escultura. E essa é a minha preferida, a valsa. Ela mostra um casal numa dança bem apaixonado, os corpos estão entrelaçados e ao mesmo tempo estão em movimento. Eles estão esculpidos com tanta delicadeza, carregando um realismo tão impactante. O compositor Claude Debussy tinha uma cópia dessa escultura e até dizem que ele e Camille eram muito próximos, ele admirava muitíssimo a obra dela. O que vemos nessa escultura é uma conexão bem poderosa entre dois amantes e causou muita polêmica quando foi exposta, porque foi considerada muito ousada para a época e que isso jamais poderia estar exposto e muito menos poderia ter sido feito por uma mulher. Claro, Camille, como todas as mulheres artistas, passou pelo processo de que todos duvidassem que ela era capaz de fazer uma obra assim. E em se tratando de escultura é ainda pior, porque essa arte envolve realmente uma força física, então ela tinha que estar constantemente contestando as críticas sobre a autoria dos trabalhos dela. Como eu falei, a Camille é internada, né, num hospital psiquiátrico, situação da qual ela não vai sair até a sua morte. Ela vai viver 79 anos, dos quais 30 ela passa internada, sem receber visitas, sem sair, sem criar. Ela ainda teve que lidar com a ausência dos familiares, porque da mãe nenhuma visita, e o irmão a visita 7 vezes em 30 anos. A justificativa para a internação da Camille é que ela começa a apresentar um comportamento paranoico. Ela vivia trancada dentro de casa, achava que estava sendo perseguida, inclusive pelo próprio Rodin. Ela tem muito medo que as ideias dela sejam roubadas e por isso ela começa a destruir muitas de suas esculturas. Na verdade, a Camille rompe com padrões sociais de uma época em que é necessário dizer: era comum internar mulheres que estavam dando problema, em outras palavras, mulheres que não faziam o que a sociedade esperava delas. Então a Camille chega, inclusive, a assinar um documento, estando internada, um documento onde ela renuncia a parte da herança que caberia a ela, para tentar sair do sanatório, mas isso não dá resultado. Inclusive, nem com os médicos dizendo que ela já tinha alta, ela consegue sair. Na minha opinião, a família não quis que ela saísse para, primeiro, não ter que cuidar dela e, segundo, eu penso que eles tinham medo que ela reivindicasse a parte da herança que o pai deixou para ela. Então, se a gente olhar em perspectiva a vida da Camille, a gente vai perceber que realmente ela foi vítima de um acúmulo de situações emocionais que deixariam qualquer um fora de si. A mãe que nunca gostou dela, o homem por quem ela se apaixona que nunca vai assumir o relacionamento, enfim... A capacidade artística dela é constantemente posta à prova. Quem aguentaria isso? Nesse livro de correspondências, a gente vê nas cartas dirigidas ao irmão, inclusive, que ela reclama todos os objetos que estão no ateliê dela, as ferramentas, as esculturas que estão prontas, as que estão pela metade, porque ela diz que ela foi roubada, já que nunca disseram a ela o que aconteceu com as coisas que estavam aí no ateliê. Hoje a gente tem um museu da Camille Claudel, que fica a 100 quilômetros de Paris. Esse museu está na casa, numa das casas que a família da Camille ocupou, e até os anos 70... o nome da Camille não constava em nenhum livro de história da arte. Quando começou a constar, ela era vista apenas como amante do Rodin. A maioria das leituras sobre a sua obra eram machistas, falavam sobre percalços biográficos, e a verdade é muito difícil separar a obra da artista. A obra da Camille é extremamente autobiográfica, sem contar que nunca vamos saber realmente onde terminavam os trabalhos do Rodin, onde começavam os da Camille. Enfim, foram muitos anos criando juntos, compartilhando projetos, um servindo de inspiração para o outro, mas é impossível não apontar o quanto a arte da Camille é original e forte, original como o gosto dela pela escultura e forte como ela teve que ser.
Se você gostou, então deixe seu like, se inscreva no perfil, assim você não perde nenhum relato de arte sobre mulheres artistas. Obrigada, até a próxima.